7h06, estamos de volta aqui no programa Primeira Mão. Estamos entrevistando o presidente do Alagoinhas Atlético Clube, o Albino Leite, e tem pergunta aqui do ouvinte, o Edivaldo, está acompanhando aqui o programa pelo YouTube. Ele pergunta o seguinte: Albino, quantos atletas de Alagoinhas está nesse time? Bom, contratado de Alagoinhas nós temos 3 já. O Dondon, o Reninha e o Reinaldo. E tem outros mais fazendo teste. Lembrando, sempre há uma cobrança em relação a isso. E o Atlético já saiu na frente. Porque falar muito. E o jogador do Intermunicipal? Nós pegamos os 3 melhores do Intermunicipal, 2 anos consecutivos. Alguns times estavam já em busca desses jogadores, mas o Atlético deu o bote na hora certa. Correu atrás e... eu saí no domingo, 4h30 da manhã de Guarajuba, e fui bater numa cidade chamada Muritiba, onde estavam lá dormindo, hospedados lá para jogar lá em Santa Amaro, no jogo que eles iam ter lá. E eu cheguei num hotel 8h45, acordei os 3, sentei com ele, conversamos e automaticamente eles assinaram o pré-contrato. Quando chegou na segunda-feira foi o maior alvoroço dos outros times, porque eu peguei os 3 melhores, porque tinham, o Conquista estava atrás de um e o Juazeiro também estava atrás do outro. E eu peguei os 3, pela confiança e pelo que eu plantei no passado. Verdade. Aqui pelo Facebook, o Luiz Guimarães, ele pergunta o seguinte: presidente, por que não foi mantido ao menos 50% do time passado, sendo, tendo em vista que o time anterior era competitivo? É verdade, mas precisamos de renovação. E foi nessa linha que nós trabalhamos. Que é um problema difícil e que geraria 2 ou 3 programas essa discussão da renovação. É verdade. Bom, vamos para uma nova rodada de perguntas, Luciano. Albino, pouco se fala, Gomes, Wesley e ouvintes, pouco se fala nos clubes do interior sobre folha salarial, né? Como é que está a folha salarial do Atlético de Alagoinhas? De que forma é que a diretoria vem articulando, vem criando estratégias, né, com o objetivo de atrair, né, parceiros, principalmente para manter a folha salarial em dias. Deixa eu pegar a carona aí com o Luciano para poder casar e ele responder, não ter que repetir essa pergunta depois. E se já tem assegurado até o final do campeonato baiano o pagamento desses compromissos com folha salarial e com atletas? Era isso que eu ia falar agora. Parabéns. Bom, o nosso custo operacional para manter todo o Atlético vivo em competições, hoje o nosso custo é R$200 mil. Não podemos passar em hipótese alguma desse valor. Então estamos navegando já bem próximo dos R$200 mil. E esses contratos que nós estamos fazendo é um contrato ainda não está previsto para o ano todo. Não está previsto para o ano todo. Fechamos contrato com a maioria dos nossos patrocinadores 5 meses. E 5 meses para fazer algumas avaliações. Vocês vão ver já na quarta-feira o uniforme da equipe, muitos patrocinadores, porque eu deixei também para fazer uma renegociação para a Série D. Então a gente, nessa nova avaliação, para não assustar alguns patrocinadores, porque ficaria um valor muito alto o ano todo, nós fechamos entre 4 e 5 meses, tá? Mas está dando para manter. O que eu tenho a dizer ao torcedor é que os atletas hoje estão todos em dias. Não devemos nada aos atletas. E também estamos pagando também alguns fornecedores em relação a isso aí. Sobre a renda de sábado, tivemos um público de 2.168. A renda total foi de 21 mil. E depois de pagar os custos que tem, né, segurança, alimentação e outras coisas mais, ficamos com R$16 mil. Esses R$16 mil, hoje já faremos alguns pagamentos, alguns fornecedores, e já reservando também o valor para a viagem. De Vitória de Conquista, que está na faixa de R$8 mil.
Albino, você havia prometido durante a semana que o magnata, né, o Magno Alves, seria a atração principal, né, do amistoso do último sábado, dia 18. Aliás, eu tive a oportunidade de acompanhar, né, não estive no estádio, tive a oportunidade de ouvir, né, pela Rádio 93, e os companheiros relataram naquela ocasião, não só o Magno Alves como o Reninha foram os dois jogadores, os dois destaques, né, do amistoso no último sábado. O Gomes esteve na transmissão do jogo, inclusive o Gomes também falou muito bem da atuação do Magno Alves, eu também acompanhei o jogo pela transmissão, falou muito bem do Magno Alves. O Reninha fez o gol, né? Obviamente o cara faz o gol e já tem sua importância. Né? A expectativa, Albino, é se o técnico Paulo Salles vai manter a mesma equipe do último sábado na estreia. Bom, sobre a questão do técnico, eu fui muito criticado, não sei se vocês acompanharam dentro do processo, mas eu recebo as críticas construtivas e faço as minhas avaliações. A pejorativa eu caio e bato forte, mas a construtiva eu analiso, avalio se estou certo, se estou errado, mas nesse momento que nós tínhamos, a opção era o Paulo Salles, mas era questão de adequação. Hoje, com várias conversas que eu tive com o Paulo Salles, o Atlético já deu a receita de como queremos o comportamento da nossa equipe em campo, tá? O que é preciso para isso. E eu sempre volto a repetir, quando você vai numa padaria, você escolhe o bolo que você quer. Eu quero um bolo de chocolate, eu quero um bolo de morango, eu quero um bolo de banana e aí vai. Então a receita, parte da receita que eu passei para Paulo Salles como gestor do Atlético foi a seguinte: inclua na sua receita e coloque a cereja no bolo. Eu quero agressividade que se respeita à atitude. Agressividade, atitude e criatividade. Agressividade e criatividade. Agressividade o pé no adversário. Agressividade é a atitude, né? O que eu falei? Garra. O que foi que eu falei? Agressividade. Daqui a pouco tá pensando que vai ter um bocado de carniceiro no Atlético, quebrando perna de adversário. Eu estou bem claro. Agressividade que se diz respeito à atitude. O time tem que ser agressivo no que se diz respeito à atitude. Isso. E criatividade. Então, já sentimos que ele já incorporou isto na sua receita do bolo. Então, esperamos que agora ele consiga, o que eu já estou sentindo, essa linha de trabalho para o Atlético. Pronto. A gente tem aqui algumas perguntas dos ouvintes, mas primeiro, Gomes, por favor, faça a pergunta. Albino, uma das minhas preocupações com o Alagoinhas Atlético Clube sempre foi a base, porque você falou no aniversário do Atlético, e trazer alguns jogadores da década de 70, não esqueça que eu fiz parte das equipes de base profissionais de 74, final de 74, 75, 76 e até meados de 77. Então deveria ser um dos convidados. Já estou aqui me escalando para isso. Então, vamos ver a história do clube lá, se tem lá. Sem dúvida nenhuma. Uma das nossas preocupações com o Atlético é que naquele tempo, que as dificuldades me parece que eram maiores, o Atlético tinha uma base forte. Nos anos de 75, 76, pelo menos 25 jogadores em condições e jogaram nas divisões de profissionais, estavam prontos e preparados. E hoje, com toda a evolução que nós temos, tecnológico, o crescimento da cidade, nós não temos um quantitativo desse. Me parece que você esqueceu de falar sobre o Paulinho, que também foi da base do Atlético de Alagoinhas, que está aqui, quer dizer, um jogador daqui da cidade de Alagoinhas. Nós tivemos aqui, o Rogério, o Luizão, o Zequinha, o Russo, que inclusive jogou com o Paulo Salles, que veio para a base do Alagoinhas Atlético Clube e acabou, pelo destaque que foi, se tornando jogador da divisão de profissionais. O Joãozinho de Aramari, o Américo, o Merica, que veio de Santa Amaro também para a base e acabou. Então, vários jogadores naquele tempo, o Luizão, o Fábio Lima, que veio também aqui de Aramari, vários jogadores naquele tempo estavam prontos. Quando chegava o Campeonato Baiano, era só trazer mais uns reforços e o time estava ajustado. Qual a dificuldade? O que é que impede o Atlético de formar uma divisão de base forte, como era antigamente no sistema de peneira? Tem um treinador parecido com o João Thiago Filho, que muito contribuiu nisso, porque se encarregava do juvenil. Hoje nós chamamos de juniores, até o nome modificou, né? Então a gente quer saber a sua segunda passagem no Alagoinhas Atlético Clube,
se você também pretende trabalhar, não na retórica, mas trabalhar na realidade, se tem um planejamento a curto, médio e longo prazo para equacionar essas questões, formar jogadores. O Zé Augusto, que hoje participa do departamento profissional da base do time do Corinthians também, que veio para o time de base, veio do Jiquié, quando nós jogamos lá, para a base do Alagoinhas Atlético Clube, e o Joaci Freitas Alencar e o Thiago, depois de 2 treinos dele aqui, acharam que ele não poderia jogar na base, ele foi direto para o time de cima, para o time de profissional, e foi um dos artilheiros, tanto no Alagoinhas Atlético Clube, quanto no Vitória, no ano subsequente. Só para reforçar a pergunta do Gomes, o questionamento, o Gleides Oliveira, ele pergunta justamente isso, né? Qual a preocupação do clube com a divisão de bases? Bom, você sabe quem é o nosso diretor de amadores, né? É uma pessoa carismática, uma pessoa que tem conhecimento na cidade, principalmente na parte de futebol, que é o nosso amigo Chacha. Chacha Barretão. Exatamente. Temos também o Matos, que é o nosso gerente de futebol, uma atuação exemplar, correndo atrás. Realmente isso para mim foi um achado muito grande, mas eu já conhecia Matos, né, agora desde a época da Petrobras, quando eu era gerente, e Matos trabalhava na minha gerência, eu sabia já a atuação dele. Para mim não foi surpresa. E em relação a isso, nós vamos começar a trabalhar a partir de fevereiro. Vamos começar a trabalhar a partir de fevereiro. O Chacha já está delegado a começar a trabalhar, mas vamos atuar muito mais forte quando nós estivermos na nossa casa. Colocar esses atletas na nossa casa. Então teremos sim uma prioridade em relação à divisão de base, em relação às peneiras que vão ter que ser realizadas, as escolhas desses jovens que farão parte, que serão no futuro profissionais de futebol. A nossa ideia também é buscar, porque você tendo a sua casa, você pode buscar fora do país parcerias fortes. Eu já conversei com 2 pessoas, empresários grandes aí da parte lá de Portugal, e eu quero ver, depois que formos inaugurar a nossa casa, quero trazê-los exatamente para formar atletas. Temos também a fundação de Magno Alves, que faremos também uma parceria com essa fundação. É importante, ele tem a Fundação Acorá, faremos também esse trabalho de parceria. Então, nós temos sim uma preocupação, resta agora trabalhar e mostrar resultados. Bom, aqui o Lucas Alves, ele diz assim, ó, bora ver esse time aí, viu? É vencer ou vencer, Carcará, pega, mata e come. Ô Caio, nós temos uma pergunta do Valdeir, ele que é repórter esportivo da Rádio Ouro Negro. Pergunte ao Bino, né, se pelo fato de Bahia e Vitória disputar o campeonato com suas equipes sub-23, aumenta a possibilidade do Atlético ir buscar o título. Olha, esse negócio de sub-23, não sei o que, divisão de base, eu tô jogando com Bahia e Vitória. Aspirante, não? Não quero saber disso não, tô jogando com Bahia e Vitória, seja o que for. Nós vamos lutar sim. Nós temos nossas metas pré-estabelecidas, vamos buscar sim os resultados. Agora, Albino, o Campeonato Baiano passado, né, nós assistimos o Ministério Público, né, promotoria. Aliás, não, oficiais de justiça, né, chegaram na boca ali da bilheteria para pegar todo o resíduo, né? O chamado borderô do jogo. O borderô do jogo, né? Já foi pago as dívidas trabalhistas do Atlético? Ainda tem essa questão do sequestro, né, da renda do Atlético, dos jogos? Boa pergunta. Essa pergunta, eu fico tão satisfeito em responder essa pergunta, sabia? E vale ressaltar que no primeiro mandato de Albino, ele fez várias negociações e deixou quase zerado os débitos do Alagoinhas Atlético Clube. É verdade. Meu torcedor, minha camisa humana, eu tive uma das grandes preocupações em relação à dívida trabalhista. Houve uma queda muito grande em relação a isso, certo? Não houve as negociações devidas, mas realmente é uma vergonha, mas o oficial de justiça estava lá cumprindo o papel dele, né? Por exemplo, teve aqui um jogo com o Bahia, que eu vi o borderô, a renda foi R$181 mil. Você sabe quanto entrou para o Atlético? Nada! Eu falei, não é possível. Então, nessa minha preocupação, qual foi o que eu fiz? Eu fui lá na Justiça do Trabalho,
conversei nas varas que nós tínhamos processos, 7 processos. E graças a Deus, é aquilo que eu falo, você planta, você colhe bem. E as pessoas que vão lá acreditam em você. Fizemos as negociações, eu paguei do meu bolso R$18 mil nos 7 processos, ou seja, não é que concluiu. Dos 7 processos, cada processo você paga, um exemplo, se é R$5 mil, você paga 30% dos R$5 mil e divide o restante em 6 vezes. Fez acordo. Exatamente. E não precisou advogado. Fizemos o ofício, mostramos, entramos no site da Justiça, como foi orientado. E esse dos R$18 mil que foram pagos foi exatamente para pagar os 30% dos 7 processos. E dividimos tudo em 6 vezes. Esperamos que não tenhamos surpresa, porque eu segui rigorosamente o que foi determinado pela Justiça do Trabalho. E o cumpri. Então, agora, tenho certeza que as rendas serão, outra coisa, preste bem atenção, o dinheiro ali não vem logo para o Atlético, eu quero que o dinheiro vá realmente para a federação, como sempre foi para a Federação Baiana, de lá tira tudo que foi gasto nos custos operacionais ali dos jogos, e ali ela tem que entrar numa conta, que é a conta do Atlético, exatamente para ter a responsabilidade, certo? Então, é desse jeito que nós vamos trabalhar. Então, eu fiquei muito alegre com essa pergunta e fico satisfeito em poder responder. Pronto, passando agora para Gomes. Agora, por falar em base, né, eu esqueci, fiz uma omissão dos maiores pecados em um dos grandes jogadores da nossa base, não sei se vocês conhecem, se lembram do nome dele, José Alberto de Vasconcelos, né? Foi um grande jogador da nossa base. Tivemos também o Merica da nossa base, o Bainha, o Bio, que foi um jogador muito conhecido, o Jorge goleiro, né? O Américo. Então, muitos jogadores bons naquele tempo, conhecidos e que se tornaram famosos. Vocês lembram? Alguém lembra quem é o José Alberto de Vasconcelos? José Alberto, é o nome de batismo, é? É o nome de batismo. Geralmente, jogador de futebol com o nome de batismo... É o popular Dendê. É o popular Dendê. A maior expressão que Alagoinhas já teve no futebol, né? O símbolo do futebol de Alagoinhas. Está conosco também, nos acompanhando, o JFR, o José Francisco dos Reis. Um abraço, Chico Reis. Eu fiquei muito satisfeito e também emocionado também no sábado. Por incrível que pareça, a Rena eu já conhecia, né? Mas na hora que eu desci ele da arquibancada, que eu tive que sair um pouco mais cedo, eu não fiquei até o final, porque era o aniversário da minha neta, minha primeira neta, a Letícia Leite Silva. De muitas que virão. E eu tive de deslocar urgentemente para Salvador. E olha, rapaz, eu fiquei tão emocionado, porque na hora que eu desci a arquibancada e me desloquei para sair, eu encontrei quem? Rena e a esposa. E ele me falou, aqui é o Albino, minha esposa estava, abracei ele. Por incrível que pareça, quando eu estava já chegando em Salvador, quem fez o gol? Reninha, né? Eu falei, meu Deus, como é que são as coisas, né? Eu fiquei muito emocionado. Eu fiquei assim, rapaz, graças a Deus, é isso que o diferencial está aí, as coisas estão acontecendo. Nós estamos dando algumas respostas, entendeu? Algumas sinalizações. Tem coisa que vai acontecer aí que eu não sei o que é, mas são coisas muito boas. Ô Albino, você... Só rapidinho, Luciano, antes de você fazer sua pergunta, o Daniel Santana, ele está dando um bom dia ao presidente, né, e pede que o presidente ofereça uma promoção para o torcedor, um sorteio de 5% da renda, por exemplo. Tenha certeza que vai ser casa cheia, avante Carcará. O Luiz Eduardo Farias, outro nome de batismo de um popular, o Duda dos Churros, está dizendo o seguinte, que todo sucesso ao presidente Albino Leite e sua diretoria. Vamos que vamos, Carcará. Ô Albino, eu estive acompanhando um dos treinos do Atlético no Ninho do BTV e no final tive a oportunidade de entrevistar e perguntava o seguinte, sobre o jogador Maxwell. Você acabou de anunciar agora há pouco, né, que o jogador não virá mais para o Atlético de Alagoinhas. Mas se vier, não fico surpreso. Continue, prossiga. Mas a pergunta a você é o seguinte, Albino, você me disse, não é, que existem outras opções do São Paulo para o Atlético de Alagoinhas.
É verdade. Eu descartei, né, a questão do Maxwell, fiz tudo que eu Maxwell pude. então não tem volta, né? Só depende dele, né? Mas aí eu não posso ficar esperando o campeonato todo. Não posso esperar. Já fiz o que pude, tentei convencê-lo, mostrei as oportunidades que tinha, a alegria de estar aqui na cidade de Alagoinhas, mas para mim já encerrei. Eu tenho de buscar agora, eu vou ver se eu ligo hoje para São Paulo para ver se eu consigo alguma outra alternativa para trazer para o Alagoinhas Atlético Clube. Quero salientar também mais uma coisa, só não sair desse tema, é que hoje o Globo Esporte está na cidade, né? Estou sabendo já, né? Isso. O Globo Esporte já está na cidade. O nacional ou nacional? No caso, o Globo, porque o Globo Esporte nacional. Nacional. Eles já estão aqui na cidade, hoje vão filmar a cidade, vão conhecer o clube, filmar o clube, vai conhecer também o Magno, vai dar uma girada com o Magno e vão ficar amanhã também à noite. Vão filmar também o campeonato, ou seja, o jogo de amanhã, né, pegar alguns lances, porque domingo agora já vai passar a matéria. Domingo de manhã essa matéria já sai no Globo Esporte aí, né? Muita gente falou aí um bocado de besteira aí sobre o Magno Alves, sobre a contratação, dizendo que o Atlético estava indo pro asilo pegar jogador aposentado, né? No treino, né, teve um treino filmado que ele já fez um lance magistral. Na realidade, no jogo jogou levando os torcedores do Atlético à loucura, né, durante os treinos. E também trazendo para lá. Um rapaz muito humilde, né? Justamente. Muito humilde. Verdade. Eu estou dizendo a vocês que vai acontecer coisas. Acredite no presidente. Minha camisa humana, meu torcedor, acredite. E acredite que o presidente corre e sabe o que está fazendo. Eu estou com os 2 pés no chão. Agora, Albino, eu não estou brincando. Você fala aí que coisas boas vão acontecer, que você está no pé no chão, mas eu tenho certeza que é também uma dúvida, aliás, uma curiosidade do torcedor, sim, que é justamente a expectativa do Atlético para essa temporada, né? O que é que o Atlético espera em questão de posicionamento, tanto no Campeonato Baiano, onde vocês esperam chegar no Campeonato Baiano, na Série D, qual é a meta, as metas do clube para essa temporada 2020? Pronto. Campeonato Baiano. Ser campeão é consequência de um trabalho. Eu quero estar lá. Ponto. Copa do Brasil. Quero chegar na 3ª fase. Nós temos de lutar para chegar na 3ª fase. Ponto. Série D. Eu quero estar no setembro entre os 4. Para mim está bom demais. Está entre os 4, estamos na Série C. Então os investimentos do Atlético é para alcançar esses objetivos. Pronto. Gomes. Queremos aproveitar também e mandarmos um abraço para um dos grandes jogadores que o Alagoinhas Atlético Clube teve na década de 70, né, que mora aqui, se apaixonou pela cidade, que é o Silva Paraíba, né? Um símbolo vivo da garra atleticana. Albino, muitas dificuldades, muitas críticas enfrenta qualquer dirigente, não é? E às vezes o dirigente acaba se desequilibrando porque os dirigentes estão habituados a ouvirem muitos elogios e quando são criticados, eles não gostam. Você está preparado para receber crítica, porque tem uns momentos que só vêm os elogios. E na hora que o time está bem, na hora que as coisas andam bem, vamos torcer para que o Atlético ande sempre bem com você. Você recebe muito tapinha nas costas. Quando o time não vai tão bem, a primeira coisa que acontece é você receber as críticas daqueles que andavam lado a lado com você. Você está preparado para enfrentar isso? Com mais maturidade do que no primeiro mandato? Gomes, eu tenho 50... Você tem uma fama de briguento, Não é. Você sabe dessa fama truculento, que você de truculento, aquela coisa toda. Eu tenho 59 anos de idade na luta. Somente? 59. Porque eu era mais jovem do que você antes. Numa empresa, e hoje eu sou mais velho? Trabalhei numa empresa, a Petrobras, fui gestor durante 20 anos. Enfrentei muitas coisas, tive alegria, tive tristeza, muitas coisas enfrentei, aprendi muito em relação a isso. Eu sei muito bem o que é crítica construtiva, pejorativa não. E vou dizer, não ofenda a minha moral, porque a gente vai ter briga pesada. Se tem alguma coisa, falem, prove, e aí sim. Mas não é que estava preparado. Eu fiz algumas terapias, a gente precisa melhorar um pouquinho, tá certo? Aquilo que eu fiz no passado sobre a questão da arbitragem, jamais eu vou fazer aquilo.
Ali não era Albino Leite que estava presente, eu acho que foi alguma entidade que me coração, a paixão. Mas tem que se controlar em algumas coisas, eu entendo isso. Jamais vou ter mais aquele tipo de agressividade. Mas eu vou trabalhar. Eu sei que poderá ter as críticas. Já está tendo algumas besteiras por aí. Tem questões políticas envolvidas. Eu tento afastar o Atlético de política, mas tento trazer o Atlético para dentro de política. Eu afasto o Atlético de política, tentam trazer. E vai haver que esse ano é um ano atípico. Haverá esse confronto. E eu vou ter que saber administrar muito bem esse impasse. Tá? Mas não é questão de ser triculante. Eu acho que você tem que ter pulso. Pulso. Se você não tiver pulso e disciplina, você não leva nada para lugar nenhum. Se você quer alguma coisa, você tem que estar focado naquilo. E trazer a sua equipe focado também. Senão você não consegue nada. Então você tem de transportar, você tem de liderar pelo exemplo. E é isso que eu faço. Desde a minha carreira. Hoje eu sou aposentado, mas o que eu aprendi está na minha veia, está no meu sangue. E eu vou transportar isso para a minha equipe. Mas de certa forma a gente nota já uma amadurecida, Albino, no seu jeito, no seu trato, né, do seu primeiro mandato, né, como presidente do Atlético para agora. Há uma mudança significativa, você está mais centrado, mais light. Até agora, né? Agora a Albino não muda um jeito. Eu vi no treino a cobrança incisiva de rendimento do jogador. É isso. Mas eu tenho que cobrar. Eles são um patrimônio do clube também. Ele tem um contrato assinado, ele tem de render, ele tem de honrar a camisa que ele está vestindo, para também ter o direito dos seus salários e de suas bonificações, que estão todas elas já definidas para o campeonato. Albino, não podemos deixar de lhe perguntar, estreia do Atlético de Alagoinhas, né, amanhã. Amanhã. 8h30 da noite. Fluminense de Feira, né? Contra o Fluminense de Feira. Clássico do interior. O clássico do interior, Gomes. É uma grande rivalidade. Né? Nós já tivemos aqui Atlético e Fluminense, não é? Onde houve aí, né, pequenos tumultos entre as torcidas, né? Salvo engano, a Toro do Sertão com uma das torcidas aqui de Alagoinhas. Esse clássico, Atlético e Fluminense, dentro de você, Albino, aí você não está um pouco preocupado, temente não, por se tratar de uma grande rivalidade? Não, por incrível que pareça, eu não estou temendo. Não estou mesmo, porque eu estou acreditando fortemente na minha equipe. Fortemente. E sei que eles estão focados. Eu estou dizendo a vocês não estão acreditando. Atenção que eu estou falando para vocês. Há algo muito grande que vai acontecer. Muito grande. E eu não estou dizendo da boca para fora não. Está vindo dentro da minha alma. Haverá coisa muito grande. Você sabe que uma declaração dessa, Albino, cria expectativa no torcedor, e que se isso não acontecer realmente, você vai ser cobrado lá na frente. Aí, Albino, você disse que a gente já tem uma grande expectativa. Se os resultados não vierem, como você está prometendo, aí que as críticas vão vir em cima. Você falou lá no primeira mão que a gente já tem um ano, não sei o que e tal. Filho, eu não estou falando só de futebol. Eu estou falando de outras coisas mais do que futebol. Então vamos ver o que vai acontecer. O projeto é fora Tudo tem o seu tempo. Fora das 4 linhas. É um conjunto. E quando você fala em resultado, Caio, em boa campanha, nós nos lembramos que o ano passado o Atlético, nos primeiros 4 jogos, empatou todos eles e o torcedor estava cobrando muito. Verdade, alguns já não acreditavam. E depois o time deslanchou e praticamente fez uma campanha irretocável. Foi terceiro. Foi uma pressão danada no início do campeonato ano passado. É natural. A pressão é disso que eu falo. Quem se habitua a fazer bons times não pode fazer um time inferior. Então a gente lembrou de um outro detalhe aqui. O Paulo Salles jogou com o Russo, né, no Bahia. Ele jogou com o Russo zagueiro. Eu joguei com o Russo volante, que veio de Irecê em 75. Então observe que o Paulo Salles é de uma outra geração, bem após, porque o Russo veio para jogar nas divisões de base, que ia completar 20 anos quando o Russo veio depois de um jogo entre Atlético de Alagoinhas
e o Botafogo de Irecê. Russo foi o maior destaque. Thiago, quando ele pegou na bola, perguntou a Zé Lourenço, que era o nosso supervisor, quem é aquele galego ali? Conversa aí para ver se tem como a gente levar. Porque o Thiago olhava o jogador e dizia, não, esse é bom de bola, nós vamos levar para lá. E a gente aproveita, falando do Russo, que tem um filho do Russo que trabalha em uma co-irmã aqui, que faz um programa, você poderia convidá-lo para representá-lo, justamente por fazer parte de um time vitorioso no aniversário do Atlético. Com certeza. Esses serão mapeados. Bom, agora 7h36. Eu agradeço aqui a presença do José Gomes, comentarista esportivo. Vai estar com a gente, o programa Primeira Mão, durante aí toda essa temporada do Atlético. Eu espero que depois também, que a gente continue falando de esporte aí, o ano todo. Obrigado, Luciano, também por participação da entrevista. Você também fica com a gente aqui para discutir um pouquinho. Albino, obrigado pela presença, viu? Por ter respondido todas as perguntas, não só nossa aqui da bancada, como também desejar boa dos sorte, nossos ouvintes. Ok, obrigado. Vamos esperar que possamos estrear com o pé direito amanhã, né? Incentivar o Atlético até o último momento e torcer para isso. É só acreditar. Acredite, confie e os objetivos serão alcançados. Como é que o torcedor do Atlético disse? Caiu no caldeirão, né? Tem uma... Como é, Luciano? Você tem uma frase. Eu não peguei o link dessa frase não, mas vamos nessa. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite. É como eu falando, eu só vou nas rádios quando sou convidado mesmo. Não adianta ter agenda, eles têm... Albino não vai na rádio, não. Lá tem agenda tal, tem a programação. Toda vez que for agendado, eu estarei presente para responder sobre o Alagoinhas Atlético Clube. E agradecer a torcida. Vamos trabalhar. E amanhã todos no nosso maior berço da alegria, o nosso querido Carneirão. Aguardo você, minha camisa humana. Um forte abraço do seu presidente, Albino Leite.